Bom, gente, vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Essa primeira aula é quase mais uma reflexão e também nós nos fundamentarmos um pouco sobre o que é a Igreja Presbiteriana, como ela começou, e ela se baseia no quê? Nos seus símbolos de fé. Então, o próximo slide, e é isso que nós vamos ver nessa manhã. A origem da IPB. Está passando aí? A origem da IPB, a contribuição de Westminster e os símbolos de fé da IPB, e a IPB no Brasil. Então, da onde que surgiu a IPB? Por que ela existe no Brasil? De onde que ela veio? Como ela se fortaleceu? E a gente tem que olhar isso olhando lá para trás, no início da Reforma Protestante. Mas antes, eu queria orar com os irmãos. Eu convido o nosso seminarista, o Pedro. Ore para a gente, por favor, Pedro. Amém. Amém. Como eu disse a vocês, é um contexto mais histórico, então fica parecendo uma aula assim, mais do contexto que nós vamos falar. Para nós entendermos realmente o que é Igreja Presbiteriana, nós devemos partir de 4 premissas, guardar isso e ter entendimento nas nossas vidas. A primeira premissa não está passando aí, John. Está lá na frente. Vai indo. Mais uma. Está a premissa. A primeira premissa. Não, está atrás, está atrás. Hã? Pode voltar lá para trás. Depois desse. Esse. Não, tem as premissas aí, não tem não? Bom, eu vou falando aqui, meus irmãos, se vocês tiverem, se aparecer, apareceu, se não... Premissa. A primeira premissa que nós devemos entender, o que é o movimento reformado? Da onde surgiu isso? Então, a primeira coisa que nós temos que entender e aprender é que o movimento reformado é um ramo do protestantismo, que surgiu inicialmente lá na Suíça. E quando a gente fala na Suíça, a gente começa a lembrar de quem? De 2 pessoas, Zwingli e João Calvino. Então, quando nós falamos de movimento reformado, a tradição reformada ela foi preservada e desenvolvida primeiramente, iniciando com esses reformadores. Então, até hoje, as igrejas reformadas, as igrejas presbiterianas, elas têm como fundamento essa premissa, o quê? Vindo do movimento reformado. A segunda premissa, o que é calvinismo? Muita gente entende o calvinismo de algumas formas, mas nós precisamos entender que o calvinismo ele é oriundo de uma interpretação cuidadosa e sistemática das Escrituras. João Calvino ele fez um estudo, uma teologia sistemática, que até hoje pouquíssima gente contradiz o que ele escreveu. São 4 volumes, o Kiko está até vendendo os volumes dele. As Institutas. É interessante, muito importante. Muita gente entende que o Calvino só falou de predestinação. Gente, ele falou de tudo.
de soberania de Deus, da preservação, da redenção. Então, quando nós olhamos o calvinismo, ele tem o quê? Um dos seus fundamentos, a noção absoluta da soberania de Deus como Criador, preservador e redentor. Então, nós olhamos, temos então a premissa do que é ser reformado e o que é calvinismo. A terceira premissa é puritanismo. Muita gente ouve falar do puritanismo. Mas o que é o puritanismo? É um movimento religioso que surgiu do calvinismo, particularmente na Inglaterra, lá pelo século XVI, com o objetivo de purificar a igreja anglicana. A igreja anglicana, então, era poderosa na Inglaterra, então ele começou a se desviar um pouco da doutrina bíblica. Então, essa doutrina, esse movimento puritanismo, ela serviu para isso. E, por fim, meus irmãos, o termo presbiterianismo, que é o que nós somos hoje. Ele foi adotado inicialmente pelos reformados das Ilhas Britânicas, Escócia, Inglaterra e Irlanda, justamente por causa do seu contexto político. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender, que todo presbiteriano é, por definição, reformado. Mas nem todo reformado é presbiteriano. Entenderam? Todo presbiteriano é reformado porque as bases do presbiterianismo estão na reforma protestante e também no movimento reformado. Mas alguns reformados não concordaram com o sistema de governo que era implantado pela teologia reformada, pela visão reformada. Então, houve assim, eles falam, eu sou calvinista de 4 pontos, de 3 pontos. Então, no contexto aqui que nós estamos falando é o quê? O presbiteriano, a forma do governo é presbiterial, a gente vai falar isso mais na frente, mas outras igrejas, como a Batista, por exemplo, a forma é episcopal. Então, foge aí dessa questão, embora algumas batistas sejam reformadas. Está tranquilo até agora? Está todo mundo comigo? Então, vamos caminhar. Então, da onde surgiu a igreja presbiteriana? A origem histórica remonta da Reforma Protestante em 1517. E o que foi essa Reforma Protestante, então? Foi por causa da ignorância da Bíblia e da história da igreja, é a razão principal que muitos enveredaram por falsas teologias e por práticas erradas. Vejam, a Igreja Católica, por volta do ano 1400, 1500, eles começaram a cada dia se afundar mais. E uma das premissas importantes era o quê? Que a Igreja Católica, ela tinha o quê? A Igreja estava acima da Bíblia, certo? O movimento reformado foi o quê? A palavra de Deus tem a primazia. Então, a Bíblia está acima da palavra da igreja. Então, foi por causa disso aí, então, que moveu as pessoas a irem de encontro e questionarem, então, a igreja que existia naquela época. Então, Deus ouviu esse clamor daqueles que, a exemplo de Abacuque, aguardavam a instauração de um novo tempo. Então, tem um livro chamado Pilares da Fé. O João está adiantado. Calma aí, João. Volta. Os Pilares da Fé da Igreja Reformada falam o seguinte: a reforma da igreja é obra de Deus. É Deus trabalhando de maneira providencial na história, desenvolvendo o seu plano soberano. Não surgiu em um vácuo, mas a partir de condições políticas, sociais, religiosas e culturais que clamavam por um movimento que reavivasse a Igreja de Cristo.
Então, com esse movimento, a Igreja Reformada, o movimento reformado, começou a ter dimensão, um movimento muito grande. E o próximo slide, que mostra uma árvore com uma raiz, ele fala o seguinte: o movimento reformado ou presbiteriano surgiu no contexto da reforma religiosa do século XVI. Então, só foi por meio da reforma que o presbiterianismo começou a crescer junto com o movimento reformado. Ela advém do movimento reformado, ela advém dos questionamentos de Calvino, Zwingli e de todo esse pessoal, então, que fez esse movimento da reforma protestante. O próximo slide que eu vou mostrar para os irmãos, ele vai começar a falar da onde surgiu essa teologia reformada e da onde surgiu, então, a reforma protestante. Não está aparecendo, está difícil, meus irmãos. Tenham fé. Então, eu vou ditar para vocês o que eu vou falar. Eu vou falar uma linha do tempo de como aconteceu a reforma protestante, desde o seu início. Eu não vou tecer comentários sobre cada ponto, porque o tempo não dá, mas é importante nós entendermos de onde surgiu a reforma protestante. Ela surgiu no ano de 1384, com uma pessoa chamada John Wycliffe. Ele morreu na Inglaterra quando desafiou abertamente as crenças religiosas do seu tempo. Ficar por aí? Então tá. Depois disso, apareceu James Hesby, que foi declarado herege. Ele foi queimado vivo na Escócia, em 1407. Então, vejam, quando às vezes a gente pensa que só foi Lutero e Calvino que fizeram esse negócio todo. Não, teve gente que morreu por causa desses ideais. E, dentre eles, tem um cabo, se você quiser, depois aqui. Zé, pega só uma bolsinha que tem Obrigado. Um segundinho só, gente, por favor. Está aparecendo? Numa parte, mas eles aceitam a pastora e outras coisinhas aí no meio. Tá? Porque os senhores todos presbiterianos reformados. Isso. Do Brasil que estou falando. Então, da igreja presbiteriana. No Brasil tem outros, né? Mas a gente vai falar um pouquinho já mais na frente, mas eu vou falar nesse ponto aí. Que depois de um povo, ela dividiu. Independente, a renovada e outros. Apareceu, gente? Não, ainda não. Heresia por enquanto, mas vai aparecer outra coisa. Bota aqui, cara. Cuidado com os filmes aí, rapaz. Não apareceu na televisão. O reverendo Quaresma para responder. E tá bom, agora vai dar certo. Está todo mundo vendo, tranquilo? Se vocês quiserem ficar do lado de cá, fica melhor para ver. Então, só voltando. Então, esse movimento começou com John Wycliffe, depois foi James Hesby e depois John Hus. Ele foi atraído ao Conselho de Constance, na Suíça, e foi condenado e queimado ao vivo, porque declarado que o Senhor Jesus era superior à Igreja Romana. Vejam, John Hus foi esse um dos iniciais reformadores. Ele que era chamado ganso, o cisne, né? O canto do cisne. Ele, assim, quando ele foi morrer na fogueira, ele falou assim, olha, pode até apagar a mim, mas a minha voz será revoada. É por aí mesmo.
E depois, em 1433, Paul Cral, da Boêmia, ele foi queimado ao vivo também na Escócia. Vejam, meus irmãos, quantas pessoas lutaram, então, pela reforma da igreja. Em 1450, Gutenberg, então, inventou, a imprensa aí, começou aí. Então, o movimento reformado foi o quê? Deus colocando as coisas de acordo com a sua soberania, levantou pessoas para o quê? Para contradizer a igreja e, juntamente a isso, então, com o surgimento da imprensa, o que acontece? Essas palavras, esses escritos começam, então, a ser republicados, impressos e distribuídos aí aos outros países. Depois apareceu o Erasmo de Roterdã, em 1516, e publicou o Novo Testamento em grego. Em 1517, Martinho Lutero afixa as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Depois, em 1521, a Dieta de Worms. Lutero é detido no castelo de Wetterburg, onde traduz o Novo Testamento para o alemão. Henrique VIII publica a sua defesa dos 7 sacramentos. Então, depois disso, nós temos, em 1523, Zwingli publica os 67 artigos. Isso é uma história muito legal. Se os irmãos tiverem oportunidade de ler sobre isso, é muito interessante. 1526, Tyndale traduz o Novo Testamento para o inglês. Veja, então, meus irmãos, vão aparecendo publicações e publicações e vão aparecendo informações mais consistentes. Em 1527, então, a Confissão de Stettin, não sei se é assim. 1528, Patrick Hamilton é queimado por heresia em St. Andrews, Escócia. Depois, em 1530, Lutero publica a Confissão de Augsburgo. Em 1531, Thomas Bilney é queimado por heresia na Inglaterra. Em 1532, Cranmer é consagrado arcebispo de Canterbury. Em 1534, Henrique VIII é declarado grande supremo da Igreja da Inglaterra. Neste ano é publicada a primeira edição completa da tradução da Bíblia de Lutero em alemão. Em 1536, então, aparece a Confissão de Genebra. E, 1536, João Calvino chega a Genebra, na Suíça, a primeira edição das Institutas dele. E morre, então, Erasmo de Roterdã, e Tyndale é executado. Em 1537, os artigos de Smalcald são publicados na Alemanha. Em 1547, Henrique VIII morre, sucedido por seu filho evangélico Eduardo VI. E, em 1549, é publicado o Livro de Oração Comum da Inglaterra. Em 1551, Martin Bucer morre em Cambridge, na Inglaterra. Em 1553, Maria Sanguinária, ou Sangrenta, como alguns dizem, é coroada rainha da Inglaterra e restaura o catolicismo romano. Veja, então, como que vai... Não foi assim um negócio rápido, simples, foi um negócio difícil, sofrido. Em 1555, Ridley e Latimer são queimados em Oxford. Em 1557, Elizabeth I sucede Maria Sangrenta, fazendo com que a Igreja Anglicana praticamente volte ao seu estado de Eduardo o Evangélico. Em 1559, a Confissão Francesa da Galicânia. Em 1560, a Confissão da Guanabara. Essa Confissão da Guanabara, você sabe onde que foi feita, meus irmãos? No Brasil. No Brasil.
Então, os calvinistas, os primeiros reformadores vieram enviados por Calvino, e eles, então, para se livrarem da execução, eles constroem, então, a primeira confissão de fé no Brasil, que é a chamada Confissão de Fé da Guanabara, e é uma das confissões de fé assim, mais bem escritas. Se os irmãos tiverem a oportunidade de ler, é muito importante, muito interessante. Em 1560, então, a Confissão Escocesa, e 1561, a Confissão Belga de Gilles de Bresse. E, quase terminando, nós temos o Catecismo de Heidelberg, depois a Segunda Confissão Helvética, em 1571, os 39 artigos da Igreja Anglicana. Em 1572, John Knox morre em Edimburgo. Esse é considerado praticamente um dos pais do presbiterianismo, alguns assim entendem. Em 1577 aparece a Fórmula de Concórdia, e 1611 a versão de King James é completada, e 1615, então, artigos irlandeses, e 1619 os cânones de Dort são publicados. E 1647, então, aí aparece uma das coisas mais importantes que advém da Reforma Protestante. Nesse período, então, surgiram, então, eles queriam sistematizar tudo isso. O que é a teologia reformada, o que ela crê. Então, para que nós creiamos numa coisa, nós temos que ter o quê? Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia, a gente confia nela porque ela é a palavra de Deus escrita. A confissão de fé, quando nós confessamos a nossa fé, para fortalecer aquilo que nós entendemos, para não irmos por vãs filosofias. Então, esse grupo de pessoas, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, e eles, então, se reuniram nessa Assembleia de Westminster, e eles, então, publicaram essa confissão de fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. O Catecismo Maior e o Breve Catecismo também são símbolos de fé. E, em 1689, houve a Confissão de Fé Batista em Londres. Então, essa Assembleia de Westminster produziu, meus irmãos, os padrões presbiterianos. Por meio dessas publicações, esse parlamento puritano, ele convocou essa Assembleia. Não foi uma Assembleia assim rapidíssima, ela durou cerca de 5 anos. Foram vários teólogos estudando sobre a Bíblia, cada ponto fundamentado, e depois que eles produziam o documento, esse documento ia para o parlamento e era, então, aprovado pelo parlamento. Então, quando nós olhamos as nossas igrejas, a Igreja Presbiteriana, nós podemos ver uma coisa importante para nós. As igrejas reformadas são lembradas por quê? Por serem extremamente bíblicas em suas doutrinas. Não é isso que a gente vê as pessoas falando? Olha, a Igreja Presbiteriana é uma igreja bíblica. É uma igreja que se fundamenta na palavra de Deus. É uma igreja onde os pastores pregam a palavra de Deus. E isso dá exatamente pelo apoio que recebe de quê? Desses documentos. Então, uma igreja reformada, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, é a igreja bíblica e igreja confessional. Confessional por quê? Confessa essas doutrinas. E o que quer dizer que a base dessa igreja sai diretamente da onde? Da palavra de Deus. Então, a base de fé é registrada de forma documental nesses credos e confissões. Então, alguns aspectos importantes dessa Assembleia de Westminster. Primeiro, os símbolos de fé foram produzidos e assinados em uma assembleia realizada nessa abadia de Westminster, no século XVII. Vejam, meus irmãos, ela durou de 1643 a 1649. Foram 6 anos. Os documentos produzidos não foram documentos produzidos assim, vamos escrever um negócio aqui, é isso aqui que está valendo.
Não, foi um negócio assim, discutido, conversado. Vejam, em sua formulação, cerca de 151 dos teólogos mais capazes daquele tempo, para não dizer de toda a história cristã. Pessoas capacitadíssimas que conheciam a Bíblia no seu original, hebraico e aramaico. E essas reuniões foram profundas e devocionais. A Escritura foi estudada, a palavra e a face de Deus buscada em oração. Lemos sobre orações de 2 horas de duração em tais encontros. Qual a igreja hoje que ora 2 horas seguidas, né? Difícil. Então vejam que não foi um trabalho feito assim, vamos resolver esse problema. Foi um trabalho baseado na palavra de Deus, em pessoas capacitadas para escrever esses documentos, pessoas que eram verdadeiros adoradores, que oravam todo momento, e cada ponto que eles discutiam, eles oravam a Deus. Como nós falamos aqui, 2 horas de duração. E como foi esse trabalho? Durante 5 anos e meio, a Assembleia produziu os chamados padrões presbiterianos. Então, foi daí que advém esses padrões que hoje nós utilizamos. O parlamento não aprovou automaticamente o trabalho da Assembleia, mas gastou muito tempo estudando e discutindo cada documento. E esses padrões, na ordem que foram concluídos pela Assembleia, são os seguintes. Primeiro, foi produzido o Diretório de Culto Público. Então, tem esse diretório, que é o primeiro livrinho que aparece ali, aqui. Então, esse diretório aqui mostra como deve ser o culto, como que deve ser prestado o culto, o que são os elementos do culto. Então, ele vai nortear, de acordo com a palavra de Deus, com os estudos, e eles fizeram estudos profundos do culto do Antigo Testamento ao Novo Testamento, então pregando as bases doutrinárias para o quê? Que nós prestássemos um culto que agradasse a Deus. A confissão de fé também, a gente vai falar um pouquinho, e o catecismo e o breve catecismo. Outro documento que foi formulado, a forma de governo eclesiástico. Então, a igreja presbiteriana, a forma de governo dela é presbiterial, né? Então, o conselho é formado por presbíteros, regentes e docentes, que são os pastores e os presbíteros, que, então, eles governam a igreja. A igreja presbiteriana, se a gente analisasse hoje, a congregação do Noroeste, é uma congregação da Igreja Presbiteriana Nacional, que é governada pelo Conselho da Igreja. Essa Igreja Presbiteriana Nacional, com outras, do presbitério, são quantas igrejas? 7 igrejas, formam, então, o presbitério, que é o Presbitério Brasília, e esse presbitério, então, ele somado junto com outros presbitérios, forma, então, o Sínodo Brasília. E o Sínodo Brasília está vinculado ao Supremo Concílio, que quem é o presidente do Supremo Concílio é o reverendo Roberto Brasileiro. Está tranquilo? O que é a confissão de fé, meus irmãos? A confissão de fé foi concluída em dezembro de 1646. Ela foi criada com o objetivo de estabelecer um padrão doutrinário. Por isso que nós olhamos vários exemplos, porque ficou bem pequenininho, ela fala sobre a Trindade, ela fala sobre o culto, ela fala sobre Jesus, fala sobre o Espírito Santo. Então, essa confissão de fé é a base que nós, juntamente com a Bíblia, nós entendemos o que nós confessamos. E ela foi feita baseada na palavra de Deus. Ela, no contexto que a igreja, a Assembleia de Westminster, ela foi convocada para fazer isso,
Então, qual a nossa confissão de fé? Por exemplo, quando nós olhamos na Bíblia, que nós confessamos, Jesus Cristo é o Senhor. É uma confissão de fé. Então, essa confissão de fé de Westminster, ela fez o quê? Ela sistematizou a Bíblia na questão dessa confissão para o quê? Para nós crescêssemos em conhecimentos e tivéssemos baseados em documentos, onde alguém trouxesse uma doutrina, uma informação, uma filosofia errada, nós tivéssemos um documento que nos ajudasse a combater essas heresias. A outra é o Catecismo Maior. Ele foi concluído no final de 1647. Para que serve o Catecismo Maior, meus irmãos? Ele foi criado com o objetivo de servir como um guia de instrução religiosa, especialmente para membros da igreja. Então, esse Catecismo Maior, ele foi muito utilizado, hoje utiliza-se pouco. Para quê? Para que tivesse uma normatização das pregações. Então, ele tinha vários temas, e isso nos auxiliava o quê? A pregar toda a Bíblia num período. Então, eles utilizaram o Catecismo Maior. O breve catecismo é o que a gente usa hoje, durante o culto, para o quê? Para nós firmarmos a nossa fé. Ele foi aprovado pelo parlamento em 1648. Ele é utilizado em algumas igrejas presbiterianas para instruir e orientar as pessoas sobre fundamentos da fé. Geralmente é usado muito para a classe de catecúmenes e para pessoas novas na igreja. Tá? Então, por isso que no culto a gente tem essas bases e a gente todo domingo coloca uma pergunta para o quê? Para afirmarmos a nossa fé naquilo que nós acreditamos. Está tranquilo até agora? E também... Oi? Mas por que que a gente segue isso aí, se a Bíblia tem todas essas coisas que a Bíblia é nosso principal argumento para falar? É porque ela auxilia, esses documentos auxiliam e sustentam aquilo que a gente crê na Bíblia. Então, numa forma de sistemática, uma forma assim, de sistematizar o tema. Por exemplo, da Trindade. Se você ficar procurando na Bíblia, você vai ficar com muitas dificuldades. Então, isso fez o quê? Ele sistematizou isso para o quê? Quando a gente quisesse estudar sobre o assunto, a gente tem o quê? Uma sistematização da onde encontramos isso na Bíblia. Oi. Na palavra de Deus, a gente tem uma das ferramentas espirituais como oração, jejum, nós temos a meditação na palavra. É como se a irmã pegasse, lesse um texto da Bíblia, deixasse em cima da mesa e começasse a pensar, refletir, trazer insights, deslumbramentos do que você acabou de ler. Então, esses materiais, eles têm essa função também, de fazer com que você pegue o texto da Bíblia e te ajude a meditar, a refletir. Claro, com base na palavra. Isso aí, o que não tiver com base na palavra, não serve. Mas a importância desses credos, dessas confissões, é nesse sentido. Até o próprio Jesus, Paulo, falando, para meditar na palavra de Deus, nesse sentido que ela pode enriquecer nossas vidas. Pastor, eu acho que é importante, não sei se vai na linha da pergunta, eu não sei se o senhor vai falar isso também, mas é importante deixar claro que esse livro não é inspirado, né? Não, Porque, assim, gente. a pessoa pode chegar e dizer assim, qual é a diferença disso para o Mormon que tem aquele livro paralelo? Não, Né? E a gente deixa claro, a gente não tem isso como um compromisso Não, de palavra, não. até porque o irmãozinho que é da Assembleia, que tem um culto totalmente nada a ver com o nosso, vai pensar do mesmo jeito. Então não é porque a gente tem essa sistematização que a gente é melhor do que os outros, é isso que vai dizer, porque às vezes o presbiteriano pode ter um pouco dessa, mas é porque eu tenho a confissão de fé tal e o meu culto é melhor e lá. Até Não. faz sentido, Sim. mas assim, é bom deixar claro, porque senão a gente não cair em outro erro também de elevar o livro ao patamar que ele não tem. Só para ratificar isso que a gente está falando. Por exemplo, se vocês tiverem uma dúvida, qual o fim, que está escrito na primeira pergunta, qual o fim principal do homem, não é isso? O que ela responde? O fim principal do homem é glorificar a Deus
Se você tivesse uma dúvida nessa pergunta, então, o que eles fizeram? Eles pegaram textos bíblicos que ratificam esse entendimento. É para isso que serve a confissão. Entendeu? É para ajudar a você a entender a Bíblia. Não é que ela vai substituir a Bíblia. Nada substitui a Bíblia. Ela vai ser só o apoio. Por exemplo, se alguém chega que você acredita como presbiteriano, eu acredito que o fim do homem é glorificar a Deus. Mas em que se baseia nisso? Para eu ficar bem firme, eu tenho aqui os versículos bíblicos que falam. Isso é só para ajudar a estudar, a entender. É uma forma de discipulado de cada crente. Quem falou que mais? É. Porque me parecia quando eu entrei que a gente estava, tipo, acrescentando, olha, tem que ter a Bíblia mais a confissão. Aí eu fui atrás disso, fiquei assim, chato. E aí eu vi que não é, não é inerrante, a confissão não é inerrante, e também tem alguns capítulos que a igreja não se inscreve, né, que até já foi mudado. Então, com o tempo, a própria presbiteriana vai mudando, não, isso está errado, a gente tem que na Bíblia a gente não pode fazer isso, já faz. Agora, O norte dela, primordialmente, é a Bíblia. Mas, assim, para o quê? Ajudar as pessoas que têm mais iniciando, ou pessoas que estão no meio do caminho assim, de conhecimento da Bíblia, começam a ter alguns questionamentos, ou vai para uma igreja, começa. Vou dar um exemplo assim, bem bobo aqui, tá? Por exemplo, eu chego aqui, eu pregando, e eu falo sobre não, a salvação não é pela graça, é você que escolhe a salvação. Essa não é a base de confissão de fé da igreja presbiteriana. A confissão de fé e a nossa crença como presbiteriana é o quê? A salvação pela graça. Então, aí a pessoa está equivocada e a gente pode se fundamentar nesses textos também para ajudar a entender o que a Bíblia fala. Está entendendo? É só para isso. Não estou falando aqui que nunca, e nem vou falar, gente, que o catecismo e a confissão vai substituir a Bíblia. É inimaginável isso. A Bíblia é a única palavra infalível, inerrante, é a palavra soberana de Deus. Isso aqui ela serve para a gente nortear alguns entendimentos que a gente tem dificuldades no conhecimento bíblico. Ao ler o texto, você tem que interpretar. Isso. É a forma que a gente fecha uma interpretação genuína com a palavra de Deus, com o que é a vontade de Deus. Então, é uma forma da gente pegar e fechar qual é a interpretação que nós acreditamos ter sido genuína, fiel à palavra de Deus. Está tranquilo? Zé?
Calvino. Então, você falando isso, o parlamento, naquela época, Estado e Igreja, eles andavam juntos. É isso? Que tinha as assembleias, depois... Ao parlamento inglês, né? Sim, É porque parlamento a igreja, é porque daí a gente tem que entrar na história da igreja lá da Inglaterra para a gente, daí vai longe. Lá na Inglaterra, a época, a Igreja e o Estado andavam juntos. Isso, depois Então, separado. não, sim, mas a época foi assim. Né? Tanto é que as coisas excelentes que existiam naquela época, e ainda existe um pouquinho hoje, é produto da intervenção do Calvino em todas as áreas naquela época, ok? Então, a pergunta você respondeu. Existia uma unidade igreja-estado. Se existia? Por que foi o parlamento inglês que aprovou esse? Acho que Tem um professor de história aqui, ó. É porque eles trabalharam juntos. Vocês lembram aqui que eu falei que no começo era o Eduardo, que era evangélico, depois entrou a Sanguinária, que queria impor o anglicanismo, e depois voltou de novo. Então, esse parlamento inglês, que era evangélico, então eles o quê? Com a Assembleia de Westminster, eles fundamentaram esse documento. Pastor, Oi. o senhor me permite entrar nessa questão? Pode? É que é o seguinte, complementando o que o pastor falou, né? Naquele momento teve uma guerra civil, a guerra civil inglesa. E aí a guerra civil era assim, o monarca, ele apesar de ser oficialmente protestante, ele estava por um caminho de trazer o catolicismo de volta. E o parlamento, ele estava contra. E aí fizeram uma guerra civil, o parlamento tinha um exército e a monarquia tinha outro exército. Aquele momento que aconteceu, a Assembleia de Westminster, o parlamento estava ganhando. O parlamento, ele derrotou a monarquia. Aí o Oliver Cromwell, ele virou não lembro o cargo dele, mas como se ele fosse primeiro-ministro lá, mas eu acho que, não lembro se já tinha esse nome desse cargo. Mas então, aquele foi um momento histórico em que houve a guerra civil e o parlamento venceu. Depois a monarquia, eles chegaram a executar o rei, não me lembro o ano, e depois a monarquia foi restaurada. Mas, assim, o Estado e a igreja, eles estavam completamente juntos. Tanto é que a gente usa o termo igreja anglicana, mas se a gente pudesse mudar o termo para a igreja da Inglaterra, a gente até entende melhor o que estava acontecendo, porque era a igreja da Inglaterra. Então, o pastor até colocou lá o livro das orações, quem decidia tudo o que acontecia, a liturgia, tudo mais, era o Estado junto com a igreja, era tudo misturado nesse sentido. Quem quiser, depois é só botar no YouTube. Você vai ter um filme muito bom para explicar isso. É porque essa parte da Inglaterra, justamente nesse período dos países, os ingleses lá, junto com a Escócia, com Genebra, que era outra, com Calvino. Então, muita coisa acontecia assim. De repente era o evangélico, de repente voltava o católico, depois entrava o anglicano, queria juntar católico com o evangélico, entendeu? Então, assim, se a gente entrar assim, a gente vai longe desse negócio, tá? O João vai ficar forte aí, cara. Obrigada, John. Não, inclusive, até eu fiz essa semana estudando essa pergunta para o Miguel. Até 1517, né, que Lutero pregou as 95 teses lá. Exato. Até aquele dia exato, aquele ano exato, essa pergunta eu fiz por quê? Por causa da morte do Papa, né? Então, como esse assunto foi a morte do Papa a semana inteira, e eu assisti recentemente o filme, e aí está tudo muito claro na minha memória, eu queria perguntar assim, Miguel, então, até aquele dia que foi lançado as 95 teses, até aquele dia o cristianismo era uma religião só.
Não existia católico e evangélico, protestante. A igreja cristã, o cristianismo no mundo era aquilo. É lógico que, inclusive a gente estuda isso, que o Lutero, ele era um monge, ele era um padre católico, formado na igreja católica, porque até aquele dia todo mundo era católico, né? Sim, exatamente. Então, como alguns discordavam e todo mundo vivia aquilo, a partir daquele momento teve o protesto, né? E teve a divisão. Então, quando a gente fala assim, porque eu sou cristã, para uma pessoa que não entende, cristã para ele e realmente cristão ele pode ser católico, pode ser evangélico, porque os dois estão baseados na cruz de Cristo. Agora, a forma é que diverge, né? Então, aí que começou a fazer sentido na minha cabeça, porque é muita informação de história, né? E aí parece que essa coisa, de repente, dá um saculejo na cabeça da gente, você tem que botar as coisas nos lugares. A grande diferença que vocês têm que João. guardar é isso. Ó. A diferença do protestante para a Igreja Católica é o quê? Na Igreja Católica, a palavra da Igreja ela tem supremacia em cima da Bíblia. A do Papa é. No protestantismo, o que era que os reformadores queriam fazer? A palavra de Deus tem a primazia, ela é acima da Igreja. Então, assim, fundamentalmente, essa é a grande diferença. Tá? E está querendo dizer, não foi só a partir de 1517 que as pessoas entenderam isso. Não, começou, Não, mas eu digo isso porque a gente pode pensar assim, então nesse tempo todinho, todo mundo era católico e fazia o que ele fazia. Grande maioria, sim. Aí como é que vai ficar a salvação dessas pessoas, só Deus sabe. Mas assim, a gente acredita que teve gente, né, uns focos que sabiam que o que a igreja estava fazendo não era aquilo. Só teve uma maior dimensão a partir daquela data que o Senhor mandou. inclusive, Da forma que ele achar, a gente não tem como julgar, mas assim. uma das coisas que o protestantismo não ficou mais arraigado forte foi por causa da questão da discussão da ceia. Porque um era transubstanciação, consubstanciação, era um mistério. Entendeu? Tá tranquilo, gente? Qualquer dúvida, pergunta lá para o nosso recém-formado aqui. Agora ele tira todas as dúvidas. Né, Pedro? E, por fim, o saltério, meus irmãos. Esse aqui também é uma coisa que sempre dá umas... aí entra no neopuritano, a gente não vai entrar nisso. Eu só estou falando que foi produzido também esse documento, que é uma versão métrica dos salmos para o culto. Havia várias versões concorrentes, mas a de Francis Rose, membro do Parlamento e da Assembleia, foi finalmente aprovada em novembro de 1645, após uma extensa revisão, foi aprovada pelo Parlamento no ano seguinte. Então, é o quê? O louvor era os salmos metrificados, né? Então, qualquer louvor na igreja, inclusive do Calvino, né, o Pedro? Calvino era só salmos metrificados. Não tinha nenhuma música fora dos salmos metrificados, não. Mas a gente não entra nessa discussão, porque também é outra coisa que vai longe. Então, os padrões da Igreja Presbiteriana, como eu havia falado para vocês, em 1991, a Casa Presbiteriana Editora, então ele produziu a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. São livros bons para ter, gente, para você tirar dúvidas. Eu quero tirar dúvidas sobre a Trindade. Você pesquisa, ajuda a você entender, porque é sistematizado. Então, ela serve como um estudo para você, para discipulado. E outro documento que a Igreja Presbiteriana do Brasil usa é esse aqui, Manual Presbiteriano, certo? Desde 1951, o Manual Presbiteriano tem sido valioso instrumento de consulta aos membros da Igreja, notadamente oficiais e concílios, que recorrem aos textos normativos. Isso aqui é quase a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil.
como que você forma pastores, como que eles vão ser ordenados. Então, assim, a constituição da igreja, como que ela deve funcionar. Então, era bem usada, muito, muito bem fundamentada também, tá bom? Não substitui a Bíblia, tá? Não substitui a Bíblia. Agora, uma síntese histórica, só para a gente ir embora aqui, só para vocês lembrarem da onde que surgiu a igreja presbiteriana, voltando àquelas premissas que nós olhamos lá atrás. Somente em 1689 o presbiterianismo foi estabelecido definitivamente como uma igreja presbiteriana. O calvinismo chegou na América do Norte já no começo do século XVII, mas a unificação para virar igreja presbiteriana nos Estados Unidos, 1789. Vocês entenderam, né? O calvinista, ele vai ser presbiteriano. Primórdios do calvinismo no Brasil. Por que eu estou colocando o calvinismo no Brasil? Porque em 1555 não existia igreja presbiteriana, tá? Não existia ainda. Então, existiam os reformados, que eram os franceses, que vieram no começo do Brasil, 1555, que foi que eles fizeram a Confissão de Fé da Guanabara. Depois, os holandeses no Nordeste, também, em 1630, eles também introduziram a questão da linha reformada do calvinismo. Porém, quando os portugueses expulsaram esse povo, ficaram praticamente 150 anos o Brasil só debaixo da tutela católica. E então, quando surgiu o calvinismo, a igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos, ela foi formada, o quê? Ela começou a enviar missionários para os outros países. E daí que surgiu aqui no nosso país a implantação com um missionário chamado Ashbel Green Simonton. Então, ele foi o primórdio da igreja presbiteriana no Brasil, e ele chegou aqui em 12 de agosto de 1859, e criou a igreja presbiteriana em 1862. Então, a Catedral do Rio de Janeiro foi a primeira igreja presbiteriana no Brasil, fundada nesse período. Foi criado também o Jornal da Imprensa Evangélica e outras igrejas em São Paulo, Brotas, Lorena e Sorocaba. Foi crescendo. Então, esse período de 1859 a 1869 foi o período de implantação da igreja presbiteriana. Aí nós tivemos o período de consolidação dessa igreja. Os primeiros missionários da igreja do sul dos Estados Unidos foram para Campinas, evangelizaram o sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Nordeste, Amazônia, a fundação da Escola Americana em São Paulo, e enviaram também educadores. Depois nós tivemos a dissensão, aí entra quando houveram as divisões da igreja presbiteriana. Renovada, independente, tem mais uma, Pedro? 6 ou 8? A independente. Depois a renovada. Depois outras igrejas. A independente aceita pastora, né? E também tem outras doutrinas que ela aceita. A independente também tem um ponto principal. Se o Pedro me corrija se eu estiver falando errado aqui. A independente, ela surgiu também por causa da questão da maçonaria, né? Certo. Então, obrigado. Então, voltando, nesse período também foi fundado o Sínodo, que compunha de 3 presbitérios, Rio de Janeiro, Campinas e oeste da Minas e Pernambuco. E houve, então, a reconstituição de 1903 a 1917, sínodo com 77 igrejas, cerca de 6.500 membros.
1907, o seminário é transferido para Campinas e, no mesmo ano, o sínodo se divide em dois, norte e sul. Em 1910, a IPB já contava com 10 mil membros. E no período de cooperação, de 1917 a 1932, o reverendo Erasmo Braga, em 1916, tornou-se o secretário da Comissão Brasileira de Cooperação. Fundaram o Instituto José Manuel da Conceição, que esse era um padre que se converteu ao presbiterianismo, ao evangelismo, e ele, então, a história desse homem é fabulosa, gente. Se vocês tiverem oportunidade, acho que tem filme dele também. Ele era um padre que, depois que ele converteu, ele saiu pregando assim. Ele foi enterrado como indigente, porque ele não foi reconhecido. Depois que reconheceram ele, que era esse pastor que pregava a palavra, aí que fizeram um túmulo e colocaram o nome do seminário para ele. Então, o Instituto José Manuel da Conceição, Missão Evangélica Caiuã, em Dourados, Mato Grosso. E a organização, nesse período, a IPB continuou a crescer, aperfeiçoar a sua estrutura, criando entidades voltadas para o trabalho feminino, mocidade, missões nacionais e estrangeiras. O período terminou com a comemoração do centenário da Igreja Presbiteriana. E aqui, então, é como é formada a igreja. Eu vou colocar nesse grupo da igreja para vocês verem como que é formado. Tem todos os departamentos, tem os concílios, tem tudo aí. Então, é só lembrando que o poder do governo é do Supremo Concílio. Abaixo do Supremo Concílio, os sínodos. Abaixo dos sínodos, os presbitérios. Abaixo dos presbitérios, as igrejas. E abaixo da igreja, nós, as congregações. Tá bom? Por fim, só lembrando que o símbolo é a sarça, tá? Essa sarça foi lá no início da igreja presbiteriana. Por que a sarça? Êxodo, capítulo 3, quando Moisés, então, encontra com Deus na sarça ardente. Hoje, em 2024, o site da IPB fala que nós somos 2.995 igrejas, 2.425 congregações, 940 pontos de pregação, 4.915 pastores, 147 licenciados, 13.186 presbíteros, 17.741 diáconos, 814 evangelistas, 1.521 missionários, 550 membros comungantes são aqueles o quê? Que são batizados, e membros não comungantes são aqueles ainda que foram batizados quando criancinhas e depois quando eles têm que professar a fé antes de completar 18 anos, que eles então participam de um rol à parte dos outros membros. Então, total de membros, 702.947. E, por fim, meus irmãos, são todos esses aí, departamentos que são formados da Igreja Presbiteriana. Espero que eu tenha conseguido dar uma abordagem assim do que é a Igreja Presbiteriana para vocês. Oi? Pode? Sim, quando a gente veste a camisa do presbiterianismo, essa cultura de credos, de confissões, ela começa a ficar muito forte. Principalmente quando você usa da forma que tem que usar, para ser uma lupa colocada em cima da palavra de Deus. Então, assim, qual o grande perigo nisso? É que a gente começa a se apaixonar tanto por isso, começa a conversar, começa a ficar nas rodas de igreja, nos retiros. Então, não seja um cristão que abre uma confissão de fé num dia, mas não deixa de abrir a Bíblia. Então, assim, não pegue um amor tão grande. Então, sempre tem que ter esse autocuidado, esse filtro. Caramba, hoje eu abri a confissão, aprendi mais sobre o Westminster, mas não abri a palavra de Deus. Então, e também não dá para abrir os dois e ler 30 minutos a confissão e 5 minutos a palavra de Deus. Então, isso é um cuidado que nós temos que ter.
se autocuidar dessa autocobrança. Não permitir que nós, quando nos buscar de olhos, assim, olhar, avaliar nossa vida, que tenhamos virado um crente assim. Mas mesmo que você abrir a confissão, o catecismo, se você não abrir a Bíblia para você entender, também está. Pastor, mas o que acontece mais é o inverso. É a questão de muitas vezes ser ir para a Bíblia e esquecer que existe uma confissão, que existe o nosso símbolo de fé. Então também não faça o contrário de não ler as confissões, de não olhar para as confissões como algo tipo, não é a Bíblia, então deixa para lá. Ela norteia, né? É muito importante o que o senhor colocou, é algo muito importante. E a sua ideia também é excelente. Mas também o que hoje existe mais não é não ler a Bíblia. Às vezes é não ler as confissões, é não conhecer os nossos próprios ciclos de fé, que é Isso. importante. Então, em resumo, meus irmãos, é equilíbrio e bom senso, né? Amém? Vamos almoçar? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, graças te damos por esse dia. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estudarmos acerca da nossa fé, de entendermos a palavra de Deus, de entendermos que esses documentos ajudam-nos a entender melhor a palavra do Senhor. Mas, independente disso, Senhor, que nós aprendamos a abrir a Sagrada Escritura e orar ao Santo Espírito, Senhor, que nos ilumine, nos capacite e nos dirija a entender as Sagradas Escrituras. Abençoe o almoço de cada um, que logo, logo à noite nós possamos estar aqui cultuando a teu santo nome. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje à noite nós vamos fazer o aniversário do reverendo Quaresma, tá? Cada um.